verdade. Amém. Graça e paz a todas. Muito feliz de estar aqui junto com as irmãs, né? Passando por a prova dando glória a Deus e aleluia, né? Um pouquinho enferma, mas Deus está no controle de tudo. Deus não desampara ninguém. Ele sabe a forma de modelar o vaso, a forma de tratar do vaso, né? Às vezes a gente passa por algo estreito, né? Mas Jesus está no barco. A gente fica feliz quando Jesus está no barco, né? A felicidade é saber que Jesus está no barco. Então, quando ele está no barco, a tempestade pode se levantar, o mar pode ficar à vira-volta, mas ele está no barco. Ele permanece no barco. Eu quero iniciar dizendo que Jesus, ele permanece no meu e no teu barco. Aquele discípulo teve pouca fé quando o Senhor, né, falou, homens de pouca fé, mas esqueceu que Jesus estava no barco, cochilando. A gente pode até pensar que Jesus estava dormindo, mas Jesus não dorme. Jesus, ele não dorme, ele não nos abandona, ele não deixa a gente. E a gente pode até usar a pouca fé. E antes de começar, eu vou estar aqui louvando um louvor com vocês, antes de começar, porque esse louvor, ele fala muito comigo, e eu creio que Deus vai falar também com você através desse louvor. Que Deus, ele é fiel, que é para a gente aprender a confiar mais no Senhor. Dá para ouvir, Marcelo? Dá para ouvir? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu sei, Pai, que o Senhor está no barco. Eu sei que o Senhor está no controle de tudo, Espírito Santo. Fala, Pai, comigo. Aleluia, Jesus. Tu és fiel. Eu não sou nada, Pai. Sou apenas barro, Espírito Santo. Eu sei que a caminhar é tão difícil de seguir. É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem. Eu quero ver tuas caras quando o mundo te esquecer. Lembrará que eu sou teu Deus. Deixarás te levar e te descansar. Lembrarás das promessas que eu te fiz. Eu te fiz. Quando for impossível, clamarás. Lembrarás que sou teu Pai, não teu será. Senhor, eu confio em ti. Oh, Jesus, eu confiar. Eu sei que a caminhar é tão difícil de seguir. É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem. Eu quero ver você quando o mundo te esquecer. Lembrará que eu sou meu Deus. Mas se chorei, e se te machucar, lembrará que
que eu disse, mas quando for possível, Senhor, eu confio em ti. Oh, Espírito Santo, nos ajuda a confiança em ti, Senhor. Nos ensina a confiar em ti, Espírito Santo. Quando tudo não vai bem, Pai. Quando a gente vai conseguir sair, vai dizer a confiança em ti, Espírito Santo. Quando a gente não tem solução, quando a gente não tem jeito para a gente já enfrentar, Senhor. Mas a gente vai confiar em ti, Espírito Santo. Nos ajuda a confiar em ti, Senhor. Oh, Espírito Santo. A gente confiança tão pouca, Pai. A nossa fé é tão pequena, Senhor. Oh, Espírito Santo, ajuda a confiar, Senhor. Oh, Jesus, eu confiarei, Senhor. Oh, Deus, ajuda a confiar em ti, Pai. Confiarei. Oh, Jesus, ensina a confiar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, o Espírito Santo. Tu és fiel, Jesus. A palavra, irmãos, se encontra, eu vou ler 4 versículos em Atos 4, o 19 e o 21, ao 21, e vou ler do 27 atrás, depois. E depois a gente vai lá para a confirmação da palavra, né? Vai estar em Lucas 24. E a palavra eu vou confirmar através da irmã que estava aí louvando. Deus confirmou a palavra quando ela estava louvando aí. Deus confirmou essa palavra no meu coração. E eu tentei procurar outras palavras. Ontem meditei em outra palavra, em Esté, no livro até de Esté. Mas eu falei, Senhor, não encaixa, Deus, não está encaixando nada na minha mente. Sabe? Não está encaixando nada, nada, nada. E eu futucava aqui, futucava ali. Mas essa palavra o Senhor já tinha me dado faz tempo. Aí eu fui, falei, Deus, me dá uma palavra, Senhor, falar com tua filha. Porque a palavra é do Senhor, né? E eu pedi ao Senhor, quando foi de manhã, eu abri a palavra bem alto. E confirmou a mesma palavra que o Senhor já tinha me dado, que se encontra em Lucas 24, 49. Mas para deixar mais claro, o Senhor confirmou através dessa palavra que eu fui lendo, sobre Pedro e João, né? Diante de Sidom. Vamos lá, para a gente ganhar tempo. Se encontra em Atos 4, 19, que diz assim: Respondendo, porém, Pedro a João e disse: Julgai-vos, e vos sereis justo diante de Deus. Ouvi, ouvi ante de vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, mas ele ainda os
ameaçavam, mas não chamavam, achando motivo para o castigo, para castigar. Deixaram ir, deixaram ir por causa do povo, porque todos deixaram ir por causa do povo, porque toda a glorificação a Deus pelo que aconteceu. E cá atrás, ainda em Atos 4, diz assim, 27, porque verdadeiramente quanto o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pilato com os gentios e o povo de Israel, para fazer todos os que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, o Senhor olhou para a sua ameaça e concede o teu servo que Ok. fale com toda ousadia na palavra, enquanto entre as tuas mãos para curar e para que se faça sinais, prodígios pelo nome pelo nome de teu filho santo Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar que estava reunido, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram com ousadia na palavra. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E aqui em Lucas, que foi a palavra que o Senhor me deu, só vou ler apenas o 49, que diz assim, o versículo 24 e o capítulo 49. E eis que sobre vós enviei a promessa do meu Pai. Fica, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Né? Até que do alto seja revestido de poder. E aí eu fui meditar nessa palavra de Pedro, porque aqui Pedro estava sendo perseguido, Pedro estava sendo perseguido, mas não achava nada contra eles. Aqui falava que ele, se você for ler aqui mais adiante, falava que ele parecia com o mestre, seguia Jesus, andava com ele, procurava alguma falha de Pedro e de João para que fosse castigado. Mas não achava nada. E Pedro, cheio de ousadia, que a palavra diz que Pedro, cheio de ousadia, de unção, falava. Eles queriam calar a voz de Pedro, a voz de João. Ele queria calar o povo de Deus. E aonde você quer chegar, irmã Paulina, com isso? Muitas das vezes a gente tenta, as pessoas tentam nos calar de falar do amor de Deus. As pessoas tentam nos prender para que a gente não venha falar a verdade, falar da graça do Senhor Jesus Cristo. E Pedro aqui teve ousadia em espírito. E o que o Senhor quer de nós? Ousadia em espírito, temor em espírito, para que a gente venha ter autoridade, porque Ele nos deu autoridade para a gente pregar a palavra, para a gente falar do amor dele, independente do lugar que a gente esteja. A gente tem que falar a verdade, a gente tem que pregar a verdade. E o Senhor revestiu, falou aqui no lugar, vai ser revestido de poder. E como a gente se reveste? Buscando a face do Senhor, orando, jejuando, consagrando, né? Temendo ao Senhor. A gente lá é revestido. As madrugadas descendo na oraria de Jeová. A gente lá é revestido da palavra de Deus. E o que me chamou mais atenção é que ele não parou de falar do amor de Deus. Pilatos, né? Veio tudo adiante para querer paralisar a Pedro, mas João. Querer acabar com o ministério. Mas ele não negou, ele sabia o Deus que estava servindo. E a gente sabe o Deus que a gente serve. A gente tem que ter convicção dos Deus que a gente serve.
Não é simplesmente ir pegar nossa Bíblia, ir para a igreja, sentar no banco e ouvir a palavra, ouvir louvor. Não. Mais intimidade. A gente precisa de mais intimidade com o mestre. A gente tem que ter convicção de que a gente está servindo a Deus vivo. Para quando chegar a dificuldade, para quando chegar o levante, a gente ter ousadia em espírito para falar do amor de Deus. Quando vir as desavenças, a gente saber manusear a palavra de Deus. Porque o Senhor aqui, quando ministrava em palavras, muitos, se calavam, o Senhor sabia a palavra dura. Eram duras palavras que o Senhor pregava, mas ele sabia manusear a palavra, entregar a palavra. Ah, Poliana, mas não é fácil, a gente prega, a gente fala, mas as pessoas às vezes não dão ouvido. Amém, não deu ouvido naquele momento. Mas uma hora que acontecer, falou, a irmã pregou assim, 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 é verdade. Vai lembrar, vai ficar lá a semente plantada. E aí tem que ser revestido do amor de Deus. Aí tem que ser revestido do Espírito Santo de Deus, vai ter ousadia em espírito. O que o Senhor chama a atenção da gente aqui essa tarde é para a gente ter ousadia em espírito. Ousadia para quando o demônio se levantar, ele ter que bater em retirada. Porque o Senhor deu ousadia para nós. Deu essa unção para nós. Erguer as nossas mãos e falar, está repreendido para trás de nós, Satanás. Que você não tem autoridade nenhuma. A autoridade do Senhor Deus a nós. Para que a gente seja revestido de poder. A gente não pode parar, irmãos, irmãs. A gente não pode parar em meia dificuldade, em meia luta. Tá travado, tá doendo, dá glória a Deus e aleluia. E seguir firme, em frente e firme. Porque o Senhor deu ousadia, Pedro, em espírito. A gente não pode parar. Ah, porque meu esposo não vai para o culto hoje, eu não vou para o culto. Meu esposo não é evangélico, vou deixar de ir para a igreja. Não, vá. E ele não foi hoje, mas amanhã ele vai hoje, se arruma, veste a melhor roupa e vá para a casa do Senhor. Não dê essa legalidade a Satanás. Ah, meu filho está de birra comigo, ele não quer ir. Vá, veste a roupa nele, ele tem que ir. Está na sua casa, come do seu, veste do seu. Ele tem que lhe obedecer, ele tem que ir com você. Não pode dar legalidade a Satanás a sua casa. A casa é sua. A autoridade vem a sua, é seu e do seu esposo. Seu, do seu cônjuge e do seu marido, que é o seu marido. E você? Você tem autoridade na sua casa. Você tem que ter autoridade com os seus. A gente não pode deixar. Ah, mas tá de birra, fica de castigo. Não bata, mas deixa de castigo, converse depois. Beba um pouquinho d'água. Eu aprendi com minha pastora, ó. Beba um pouquinho de água, relaxa e amanhã conversa. Amanhã senta, fala, passar por isso, isso, isso. Você achou certo? Tudo tem um diálogo, uma conversa. A gente não pode deixar nos calar. A palavra hoje é: não pode nos deixar nos calar. A gente não pode calar. A gente tem que pregar o amor, a verdade, aonde for. Doa quem doer. A palavra tem que ser pregada. A gente tem que buscar revestimento do Senhor e pregar a palavra dele com amor. A gente não pode nos calar em ver dificuldade. A gente não pode calar porque, eu perdi o emprego, eu vou me calar, vou fechar a porta do meu quarto, trancar e ficar lá. Não! O inimigo quer isso, lhe aprisionar, deixar você presa, deixar você cativa. Mostre para o seu inimigo que você é mais forte do que ele imagina. Porque o inimigo, irmão, se você for ler a Bíblia, ele lhe conhece muito mais que você mesmo.
Ele vai saber aquele ponto fraco que você tem. Mas você tem que resistir àquele ponto fraco. Entregar ao Senhor Jesus Cristo aquele ponto fraco que você tem, que todos nós temos. Ninguém aqui é perfeita. Perfeito só o Senhor Jesus Cristo. Aí tem as nossas falhas, nossas dificuldades. Mas tem que entregar na mão do Senhor. A gente tem que entregar na mão dele. Falar, Senhor, me entra aqui nessa causa que eu não consigo resolver, mas o Senhor consegue resolver essa situação. Mas eu quero lhe chamar a atenção. Ele dizer, não pare. Não pare, seja revestido de poder dos céus. Comece a pedir revestimento do céu, não pare. Não pare porque alguém parou, não pare por causa de falação, não pare por causa disso, porque eles não pare. O foco é os céus. Quando a gente parar para pensar que o foco é o céu, a gente não vai parar por qualquer besteira. Não. Ah, irmã, mas uma palavra dói, dói. Fecha a porta do teu quarto, dobra o teu joelho e vai orar. Vai lá orar e falar com Deus. Aquela palavra doeu, mas estou aqui diante de ti, Pai. Eu estou aqui para me entregar ao Senhor. Eu estou aqui para me deixar, Senhor, para não deixar meu pai fluir, para não deixar o pior acontecer. A gente vai entregar ao Senhor. Eu não quero ficar sozinho, falei, então mas eu quero dizer, não pare em meio à batalha, não pare o meu falatório, não pare. Não pare de buscar o Senhor. Não pare porque a depressão tentou te assolar. Não pare. Não pare porque a marido saiu de casa. Não pare. Se fosse Deus, ele vai voltar. Ele saiu, eles vão voltar. Não pare, não pare, não pare. Não pare por nada. Não pare pela consequência. Não pare pela dificuldade. O que é que o Senhor, até agora, vamos fazer uma análise de nós mesmos. O que é que o Senhor deixou faltar na tua mesa? O que é que o Senhor já deixou de faltar para você calçar, para você vestir, para você comer? O Senhor não tem deixado faltar nada, irmãos. O Senhor não tem deixado de faltar nada. E por que parar por besteira, por prato de mentira? E por que parar por falatório? E por que parar por causa disso, por causa daquilo? Às vezes a gente procura pretexto, essa é a palavra certa, para botar pedra de tropeço em nosso caminho, para falar, eu não vou mais para a igreja, porque a irmã me olhou assim, eu não vou mais, porque a irmã falou assim. Não! Ela precisa ver o teu sorriso, ela precisa ver o teu brilho diferente. Ela precisa entender que você serve um Deus vivo. Ele precisa entender que você serve um Deus vivo. Não vamos parar porque de ninguém, irmãos, ninguém. A salvação é individual. Eu falei esse dia, a salvação é individual. A gente são uma carne só quando a gente se casa, né? Mas para subir, um pode ficar e o outro pode ir. Até a salvação não fica em uma carne só, não. Ela se divide. Ou o marido, ou a esposa, ou os dois, vice-versa. Para ver como Deus é perfeito. Deus é lindo. Então não vou parar, não. Não pare. Paulo aqui, João e Pedro, Paulo não, João e Pedro aqui, eles não parou, criticaram, procuraram de todas as maneiras de achar uma falha. E ele não, cheio de unção, de ousadia. Se você for ler em Atos, a partir do 26 vai ver lá que Deus, aqui, a palavra fala que ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. E eles debatiam, falavam com ele do amor de Deus, não parou. Ele não parou, o Senhor não deixou. O Espírito Santo encheu a casa. O Espírito Santo encheu eles. Porque Deus sabia do coração dele. Jó, irmãos, tudo que Jó passou, Jó não blasfemou contra o Espírito Santo. Jó, a palavra em Jó diz que Jó conhecia por ouvir.
Jó só ouvia, já temia o Senhor. Jó não conhecia o Senhor pessoalmente. Jó não tinha uma intimidade, não. Jó conhecia por ouvir. E a palavra diz: ouvir a palavra do Senhor, né? Muitos vêm por ouvir, muitos vêm pelo falar, muitos vêm por um testemunho. A gente não pode deixar. Quando eu estava em São Paulo, morei 2 anos em São Paulo, foi um pouco complicado para mim, mas foi preciso o Senhor me levar para São Paulo. Eu moro em Santo Estevão, moro na Bahia. São 3 o que conhece. Eu moro na Bahia, em Santo Estevão. É um pouco distante de São Paulo. Para chegar em São Paulo leva uns 2 dias em ônibus. E eu fui com a minha esposa, com 17 anos. Eu fui com ele. E aos 18 anos, eu conheci Jesus em São Paulo, passando por uma prova, por uma luta com meu esposo saía muito, ia pra balada, ia pras festas, só chegava no outro dia, aquela briga, e eu não aguentava mais aquilo. Eu não aguentava mais aquela situação que eu vivia. Eu precisava consertar, tinha que acontecer, tinha que ver alguma coisa, uma mudança ali, porque eu não estava mais suportando aquilo. Às vezes ele ia para festa, chegava no outro dia, às vezes ele ia sair, eu também saía com as meninas, ia também curtir. E aquilo ali não estava adequado, não estava o suficiente, achando aquilo ali bom, para a gente sair, para a gente fazer alguma coisa. Quando a gente saiu daqui, eu só morava em um cômodo, 2 cômodos, não tinha banheiro, não tinha nada na minha casa. Só tinha 2 cômodos. A gente morava na casa do irmão dele, e o irmão dele pediu a casa, a gente falou, com medo de a gente tomar a casa e aquela coisa toda. E ele veio e botou umas portas na minha casa e falou assim, ó, e a porta já coloquei, você pode mudar. E quando a gente mudou, irmãos, a gente não tinha nada. Nada, 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 nada. Só tinha 2 cômodos a casa, não tinha banheiro, não tinha cerâmica, não tinha nada. E ali eu fui conviver com minha esposa. E quando a gente foi para São Paulo, a tendência era trabalhar, trabalhar para que a gente pudesse arrumar essa casa, para a gente pudesse crescer mais, fazer um banheiro, ficar em um lugar digno. E o Senhor, ele usou uma pessoa em São Paulo e falou bem assim comigo. Eu estava sentada perto de um batalhão com essa pessoa esperando o ônibus e ela falou bem assim: vai chegar um tempo, Polly, me chamar de Polly, vai chegar um tempo que a gente não vai poder viajar, a gente vai ficar na nossa cidade, não vai poder ver nossas famílias. Vai chegar um tempo que a gente vai ficar só no nosso país, não vai poder mais viajar. E ali eu fiquei na mente com aquilo. Eu falei, como assim? Como é que o pessoal vai matar os outros viajar? Como é que a gente viaja, a gente vai ter nosso dinheiro a viajar? Como é que matar? E fica na minha mente aquilo. E ela começou a contar a história da besta. Que vai chegar um tempo que uma igreja vai ser arrebentada e o povo que ficar com a marca da besta está condenada para o inferno. E começou a explicar um monte de coisa ali, foi indo. Sabe, aquele negócio foi entrando na minha mente. Eu falei, meu Deus do céu, não vou ver minha família, não vou ver minha mãe, não vou ver meu pai, já perdi minha avó e agora? E aquele negócio começou a entrar na minha mente. Eu falei, não, eu preciso procurar essa igreja. Eu preciso procurar esse Deus aí. Eu preciso ir para a igreja, eu quero entender esse negócio. E quando eu chego no culto, fui o primeiro culto, gostei. Fui o segundo, gostei. Comecei a achar diferente. E ali, onde tu quer chegar, irmã Poliana? Eu quero chegar na parte que minha família me rejeitou. Minha família, a maioria toda do Candomblé, me rejeitou. E eu fiquei ali trabalhando na minha mente. Falei, meu Deus, e agora? Ninguém gosta de evangélico lá, ninguém é crente. E ali ficou na minha mente. Aí o negócio estreitou. 18 anos, em São Paulo, com o marido.
um marido em guerra, ninguém sabia, eu passava minha luta só, minhas guerras só, nunca fui de sentar, de conversar, de falar, não. Eu e Deus e pronto, meus pensamentos e pronto. Eu sou muito fechada nesse negócio. Não gosto muito de sentar para contar nada a ninguém, porque não vai me acrescentar em nada e o outro vai levar só adiante. Ou você e Deus, ou você e às vezes o pastor, a pastora, né? Tem alguma coisa para contar, mas nada adiante. E ali eu fiquei com medo, muito medo, muito medo, muito medo de aceitar Jesus e minha família toda me rejeitar. É aí aonde entra a palavra. Aí é onde entra. A gente não deve temer. A gente não deve parar. A gente não deve desistir. E o pastor falou bem para mim. As irmãs falaram assim: aceita, aceita, naquelamente, aceita, aceita, aceita. Aí o pastor olhou para mim e falou assim: no tempo certo ela vai aceitar. Não precisa ninguém estar forçando a mente, não precisa ninguém estar falando nada aqui. Deus, ele vai trazer ela. E, irmãs, eu tive fiquei um pouco com medo e comecei, não dormia de noite. Eu não dormia, não conseguia dormir cedo, não conseguia dormir de luz apagada. Sentia dor de cabeça direto. Era uma tribulação terrível na minha vida. E ali eu falei, é hoje. Eu vou esperar. Olha o que eu falei. Eu vou esperar. A aniversário do meu esposo é de mês 5. Dia 12 do 5 é o aniversário dele. Eu falei, eu vou esperar, que tá perto do aniversário do meu esposo, que é dia 12 do 5, fazer uma festa, vou beber, vai ser o último dia que eu vou beber e depois eu aceito Jesus. Dia 12 do 5. A gente dá até data quando a gente diz que vai servir a Jesus, né? Oh, Jesus, isso é lindo. Quando foi dia 8 do 5, eu me rendi ao Senhor. Aí começou a tribulação, começou as guerras, as lutas, as provas, e eu via demônio dentro de casa. Falei, pastor, não tô conseguindo dormir que eu tô vendo os demônios dentro de casa. Meu Deus, que é isso? Aí eu comecei a falar, pastor, não consigo, eu tô vendo os demônios da minha casa. Aí o pastor, não, a gente faz uma oração, tal. Aí fiz uma oração, pronto, não vi mais. Mas começou a luta. Meu tio ligava para mim e falava que eu tava feia, que eu não ia, meu marido não ia me querer mais, porque eu tava que nem uma velha, que crente tivesse que nem velho. Meu pai parou de conversar comigo, e aí começou a luta e a prova. Mas irmã, pode desistir não. Me deram um mês, outro me deram 14 dias. 14 dias ela sai da igreja, deixa aí, 14 dias ela sai, um mês ela sai da igreja. E eu aqui, 10 anos, na presença do Senhor. Então, não deixa nada te parar, não. Não deixa nada te interromper, não. O teu chamado é esse. É esse que Deus lhe deu, é teu chamado. Não deixe que nada, nada arranque os teus sonhos, os teus projetos. Seja revestida de poder. Seja revestida do Espírito Santo de Deus. E eu não parei, irmãos. Eu não parei, minha irmã. Eu não parei. Venci e hoje todos me respeitam, a minha religião. Eu não critico a deles. Fala amém, cada um com as suas religiões. Porque é uma coisa que a gente não pode criticar a religião do próximo. Para a gente ganhar ele, a gente tem que saber tratar eles, para a gente ganhar eles para Jesus. E hoje eles respeitam e eu respeito a deles. Mas estou aqui para a glória de Deus, no caminho do Senhor, fazendo a vontade de Deus. Então eu quero dizer para você, não pare. Não pare, não. Não pare por causa de um esposo, não pare por causa do filho, não pare porque, ai, irmã, tu não sabe o que eu tô passando. Não pare, não pare pela luta, não pare. Não pare por nada. Jesus deu aquele sangue lá na cruz do Calvário, por mim e por você. Jesus, ele já pagou todo o preço que teve que pagar por mim e por você. E às vezes a gente não reconhece esse amor que ele fez por nós.
E às vezes a gente não reconhece o sacrifício que ele fez por nós. Eu quero dizer para você, não pare. Não pare por nada, não pare. Não pare, irmão, não pare, não pare. O Senhor está falando comigo. No meu coração só fé isso, não para, não para. Você queria parar por... Ah, irmão, eu queria parar por isso, não dá mais. É muita coisa. Ei! O Senhor está dizendo para mim, para você, não pare. Não pare, não questione, não murmure. Não pare. Só diz, eis-me aqui, Senhor. Faça a tua vontade. Às vezes, quando a prova apertar, fala o porquê, que é melhor. Porque o porquê você vai saber lá na frente. Não pare, não pare, não pare de adorar o Deus vivo. Não pare, não questione a Ele. Aleluias. Não questione, não murmure. Porque você não sabe o que tem de melhor para você lá na frente. É necessário a gente passar pela dificuldade, é necessário a gente passar pelo processo do Senhor. É necessário. É necessário a gente passar pela orilla do Senhor. Mas não pare. Não questione. Não pare, não pare, não pare. O Senhor está falando comigo ao meu coração. Não pare, não pare. Não sei quem é. Mas o Senhor está falando, não pare, não pare, me adora, somente me adore, não pare. Porque verás o que Deus vai fazer através da tua vida. Não pare, mulher guerreira. Não pare, não questione ao Senhor. Porque Ele vai te usar sobre essa terra. Não pare. Você não sabe o trabalhar de Deus na tua vida. Use o instrumento que o Senhor tem te dado. Use a ferramenta que Ele tem te dado. Não pare. Ah, é difícil, irmã, mas não pare. Não pare, não pare, não pare, porque o Senhor está no poder de tu. Não pare. Não questione a Deus. Faça como Paulo. Fala como Silas. Adore na cadeia. Que as cadeias serão quebradas, serão destruídas. Faça quando aquele leão, o Senhor botou o leão para jejuar, irmãos, diante de Daniel. O leão teve que jejuar. Imagine o tamanho desse Deus. Por mim, por você. E você ainda murmura, critica. Não pare. Não pare. Seja revestido de poder. Seja revestido da unção do Senhor Jesus Cristo. Não pare. Não pare, não pare, não pare. O Senhor está falando para mim e para você. Não pare. Seja um barro feito por oreiro. Seja um vaso de barro. Um vaso que Deus vai dar honra. Porque a glória da segunda casa será maior do que da primeira. Você está aí de pé, agora aí de pé, nesse momento, respirando. Nesse momento, você está aí respirando. Porque o Senhor te deu fôlego de vida para respirar. Então não pare. Não pare, não pare, não pare, não pare. O Senhor está falando comigo, não pare. Não pare por nada. Amém? Antes de terminar, eu vou estar orando. Soberano Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra. Nesse momento, Senhor, entrega as tuas filhas nas tuas mãos, Senhor. Vai de encontro a cada uma nesse momento, meu Deus, meu Pai. Que o Senhor possa visitar da ponta dos pés até o fio da cabeça, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, meu Pai, venha fortalecer, Senhor, na tua presença. Que ela não venha parar, Senhor, em meia dificuldade, Pai. Que ela não venha recuar em meia dificuldade, porque aquele que coloca a mão no arado, Senhor, e olha para trás, não é digno do teu reino. Ah, Senhor, que o Senhor chamou, meu Deus, meu Pai, cada um como cabeça e não como cauda, Senhor. Que o Senhor vai de conta as tuas filhas nesse momento, Senhor, com o teu bálsamo, meu Deus, meu Pai. Que o Senhor venha sustentar a entrada e a saída. Que o Senhor venha quebrar o aço, cortar a lança, meu Deus, meu Pai. Que o Senhor venha arrancar tudo, meu Deus, meu Pai, toda a pedra de tropeço, Senhor. Que o Senhor venha sustentar as tuas filhas, Senhor. Que o Senhor venha curar, meu Deus, meu Pai. Vai na intimidade de cada um, Senhor.
Senhor. Toca nelas, meu Deus, meu Pai, da ponta dos pés, Senhor. Que venha sentir o teu toque, venha saber que o Senhor está presente, que venha saber que o Senhor é real, Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha fazer o sobrenatural acontecer, Espírito Santo. Que a gente não venha parar, Senhor. Que a gente não venha recuar, Espírito Santo. Ó Senhor, se o Senhor a gente para marchar, o Senhor chamou a gente para marchar, Senhor, para ir avante. Oh, Espírito Santo, eu não sei o que elas têm passado, o que têm enfrentado, Senhor, mas o Senhor Deus que sustenta, o Senhor Deus que guarda a entrada e a saída. Eu te peço, Senhor, reveste tuas filhas, reveste com a armadura, Senhor. Reveste o Espírito Santo como o Senhor revestiu. Reveste, Senhor, com armadura forte. Reveste de unção, de graça, de poder. Que venha sentir o teu toque aonde estiver. Ó, Pai, se tiver alguém enfermo, Senhor. Se tiver, meu Deus, meu Pai, com dor de cabeça, se o Senhor tiver com alguma enfermidade, que venha receber a cura. Que venha receber a cura em nome de Jesus. Porque o Senhor é a cura, Pai. Visita cada uma, Senhor. Entrega a cura, Senhor. Fortalece as tuas filhas, dá ânimo, vigor. Ai, Espírito Santo, que seja revestida, Senhor, da tua presença. Que seja revestida de poder, meu Deus, meu Pai, como o Senhor da palavra diz, Pai. Que do alto seja revestido de poder. Ó, Pai, confirma a minha oração, Senhor. Toca nelas, Pai. Abraça ela nesse momento, Pai. Abraça cada uma das tuas filhas que venha sentir o teu toque. Que venha sentir a tua presença. Que venha sentir, meu Deus, meu Pai, a tua presença, Senhor. Porque o Senhor está no barco. O Senhor não desampara ninguém, Senhor. O Senhor continua no barco. Abençoa cada uma delas, Pai. Em nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade. Eu te agradeço, Senhor, por esse dia. Eu te agradeço pelo copo de água. Eu te agradeço pelo dia de hoje, Pai. Eu te agradeço por tudo que o Senhor fez. Te agradeço pela filha do meu filho, Isaac. Te agradeço pela vida do meu esposo, Senhor. Eu te agradeço pela vida da irmã Sueli, pela oportunidade, Senhor, que o Senhor tocou no coração para que eu pudesse estar aqui falando do teu amor, Senhor. Eu sou apenas barro, Pai. Eu não sei pregar, só sei dizer que o Senhor é bom, o diabo não presta. Eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada uma irmã, Pai, que pararam o seu tempo para ouvir a tua palavra, Senhor. Que a gente venha refletir, Pai. Que a gente venha, Senhor, ficar atento, Pai, às ciladas e astutas de Satanás. Que a gente não deve parar por nada, Senhor. Por nada, Senhor. Por nada, Deus. Porque o Senhor está no barco. E a nossa fé jamais será abalada. Porque o Senhor está no controle de tudo. Abençoa as tuas filhas. Dá um final de semana abençoado. Em nome de Jesus. Eu agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Que palavra maravilhosa, irmã. Deus sempre tem um renovo, né? Desculpa, Pra irmã mim, Sueli. Alguém que Oi. tiver como anfitriã, pode parar a gravação, por favor? Que agora entrou e eu não consigo parar.